Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu enteado e sua futura esposa me chamam de velha estúpida que logo perderá tudo, mas eu trouxe meu advogado para o casamento e disse: boa sorte. Olá a todos. Eu tenho 59 anos e sou mulher. Ouvi minha futura nora fazer um comentário que não me caiu bem. Com o casamento se aproximando, não sei se é algo que deveria abordar ou se deveria deixar as coisas seguirem seu curso. Meu filho mais novo, Tate, está noivo de Cláudia, e eles têm planejado o casamento durante o último ano. Estamos nos aproximando das últimas semanas antes do grande dia, e as tensões estão no máximo, como costuma acontecer nos dias que antecedem um evento dessa magnitude. Os nervos de todos estão praticamente à flor da pele, o que não é novidade. Tate é o mais novo de 3 filhos, e suas irmãs Arlo e Maddox me fizeram passar pelo mesmo. A organização de um casamento não fica mais fácil com o tempo, mas sim mais familiar. Pelo menos, ter uma organizadora de casamentos ajuda. Dito isso, nada neste casamento é simples. Não vou negar que tive sucesso na vida. Aos 20 anos, meu marido e eu fundamos uma empresa juntos. Foi muito trabalho árduo e de um jeito diferente, mas isso me permitiu ter a liberdade financeira com a qual eu costumava sonhar. Eu vinha de uma família trabalhadora, morando em uma área difícil quando era criança. Agora estou confortável e quero garantir que meus filhos também estejam. Meu marido, Brandon, compartilhava esse sentimento. Na verdade, provavelmente o tinha com mais convicção. Nos conhecemos logo após Tate nascer. A ex de Brandon o deixou com os 2 mais velhos. Ele nem sabia que ela estava grávida até que apareceu 10 meses depois. Ela deixou Tate, que tinha 2 meses, na porta da casa dele e saiu da cidade. Ele contratou minha colega de quarto na época para ser a babá, e de alguma forma nos conhecemos. 3 anos depois, essas crianças eram meus enteados. Arlo e eu nos conectamos instantaneamente. Realmente acredito que em todos os universos, de uma forma ou de outra, ela é minha filha. Maddox, naquela idade, seguia sua irmã mais velha para todos os lados, então nós duas também nos unimos rapidamente. Tate era muito mais novo e não tinha memórias de sua mãe, então quando adotei os mais velhos, embora Tate fosse muito pequeno para entender ou mesmo saber o que era adoção, ele já me chamava de mãe, então também o adotei. Eles são meus filhos. Mas as crianças não permanecem crianças para sempre, certo? Minha relação com Arlo e Maddox sobreviveu às dificuldades da adolescência e quando estavam na faculdade, me ligavam mais do que eu as ligava. No entanto, com Tate as coisas tomaram um rumo diferente, em grande parte devido à morte de seu pai. Quando Tate tinha 8 anos, Arlo e Maddox tinham 17 e 15 anos, respectivamente, quando Brandon morreu em um acidente de carro. Estávamos indo buscar Tate na casa de um amigo quando um caminhão bateu do lado. Não sei a que velocidade estava, mas muito acima do limite. Eu fiquei com algumas costelas quebradas e chicotada cervical, mas Brandon morreu no impacto. As crianças lidaram muito mal com isso, quero dizer, é claro que lidaram. Mas enquanto Arlo e Maddox se aproximaram de mim, Tate, sendo muito mais jovem e menos capaz de entender o que estava acontecendo, me culpou. Eu os levei todos à terapia quase imediatamente, mas Tate nunca deixou de acreditar que eu era culpada. Ele ficava cada vez mais convencido de que eu havia destruído a família. Se eu nunca tivesse me casado com seu pai, ele ainda estaria vivo. Suas irmãs tentaram falar com ele, é claro, seus professores, seus avós, quero dizer, todos, mas ele nunca cedeu. Foi difícil ouvir meu filho dizer que eu prejudiquei seu pai, que eu me livrei dele e que ele desejava que eu nunca tivesse me juntado à família. Mas continuei. Ainda era meu filho e ele estava sofrendo. Tentei não tratá-lo de maneira diferente de suas irmãs. Fui a todos os seus jogos, paguei por cada hobby e me certifiquei de estar presente se ele precisasse de mim. Ele sempre afirmava que não precisava. Quando praticamente fugiu do estado para ir à faculdade, não reclamei, apenas paguei a conta. 2 anos atrás, algo mudou. Tate estava namorando Cláudia havia cerca de 1 ano, e até aquele momento, eu a tinha conhecido apenas na despedida de solteira de Arlo. Ela tinha sido decididamente fria e se manteve distante de mim depois da nossa apresentação inicial graças a Arlo. Mas um tempo depois, no jantar de casamento de Arlo, Cláudia se aproximou de mim e começou a conversar. Foi uma mudança total. Debaixo daquela mulher fria e distante que conheci na despedida de solteira, havia uma jovem calorosa e alegre, por quem realmente passei a ter carinho. Mais tarde, ela me explicou que antes de me conhecer, ela só sabia o que Tate havia dito sobre mim, o que não lhe havia dado a melhor impressão. No entanto, depois de observar como eu interagia com todos, especialmente com meus filhos, incluindo Tate durante o casamento de Arlo, sua impressão de mim mudou completamente. Ela viu uma mãe que amava seus filhos, alguém de cuja família ela queria fazer parte. Desde então ela fez o que nenhum terapeuta conseguiu.
convencer Tate a ver além de sua dor, luto e raiva pela morte de seu pai, e começar a se curar. Foi um processo selvagem me adaptar à falta de hostilidade de meu filho mais novo, mas foi bem recebido. Nos últimos 2 anos, passei de não ver ou ouvir meu filho a receber ligações quinzenais para colocar as conversas em dia e visitas várias vezes por ano. Quando recebi um presente do Dia das Mães dele pela primeira vez naquele ano, cheguei atrasada ao brunch com Arlo porque fiquei muito emocionada. Quando Tate me disse que ia pedir Cláudia em casamento no ano passado, fiquei muito feliz. Eu estava mais do que pronta para dar as boas-vindas oficialmente a Cláudia na família. Claro, disse a Tate o mesmo que disse às suas irmãs. Meu presente para ele seria um casamento e uma lua de mel pagos por completo. E é claro, ações da empresa da família para Cláudia, como é tradição. Bem, isso nos traz ao presente. No início desta semana, eu estava na última prova do vestido de Cláudia, junto com sua mãe e as damas de honra. O vestido ficou lindo, como esperado, mas o que me surpreendeu foi a conversa que ouvi no provador. Suas 2 damas de honra estavam ajudando a tirar o vestido no final da prova, enquanto sua mãe e eu esperávamos. Eu acabará de cobrir a conta e sua mãe foi buscar o carro. Então fui avisar as meninas de que estava indo embora. Mas quando me aproximei, pude ouvir a conversa que estavam tendo. Uma das damas de honra estava dizendo a Cláudia para tomar cuidado e deixar que tirassem o vestido devagar. Mas a outra respondeu algo como: "Por que se preocupar? Aquela velha tola tem dinheiro suficiente para comprar outro vestido, de qualquer forma." As outras 2, Cláudia e a primeira dama de honra, apenas riram em resposta. E então Cláudia interveio, dizendo que não queria que eu gastasse demais e afetasse sua herança. Eu não disse nada nem ouvi o resto da conversa. Simplesmente fui para o meu carro e dirigi para casa. Pensando bem, não duvido que a conversa fosse sobre mim. Mas agora estou considerando que talvez tenha mal interpretado o sarcasmo, ou algo que explicaria por que Cláudia fez tal comentário. Estou relutante em mencioná-lo. Não quero causar problemas tão perto da data do casamento. E especialmente não quero que isso se torne algo desproporcional por causa de um comentário inocente que talvez eu não tenha entendido em seu contexto. Sinto que é possível que eu esteja sendo extremamente cautelosa com isso porque minha relação com Tate só se estabilizou recentemente, mas não quero arriscar prejudicá-la por algo que pode não ser nada. Pelo mesmo motivo, estou relutante em perguntar a meus outros filhos o que eles pensam, porque eles, especialmente Arlo, são muito sensíveis a qualquer insulto a mim por parte de Tate ou, neste caso, das pessoas próximas a Tate. Depois de tudo que aconteceu em sua infância, eu adoraria, e realmente quero dizer isso, que alguém mais próximo da idade de Cláudia ou Tate ao ouvir isso pudesse me dar alguma perspectiva. Estou exagerando com isso? É algo que eu deveria mencionar? Por favor, me digam o que acham. Atualização 1. Nossa, que atualização! Se eu tinha dúvidas sobre Cláudia e seu comentário, depois do jantar de ensaio não restou nenhuma. E é isso que vim contar para você hoje. Ontem à tarde minha família e muitos dos convidados do casamento chegaram ao resort à beira-mar onde será celebrado o casamento de Tate e Cláudia. Com tantos amigos e familiares vindo de fora do estado e do exterior, eles decidiram transformar o casamento em umas pequenas férias. Tivemos um almoço de boas-vindas e depois todos ficaram livres para fazer o que quisessem, inclusive participar de algumas atividades previamente reservadas, até o jantar de ensaio à noite. Passei o tempo relaxando na praia com Arlo, seu marido e a família de Maddox, e devo admitir que me diverti muito. Tudo desmoronou depois do jantar de ensaio. O jantar foi realizado no salão de banquetes do resort e todos estavam reunidos lá dentro para a grande entrada de Tate e Cláudia. Tate e Cláudia estavam esperando do lado de fora. Maddox deveria ir buscá-los, mas sua filha pequena estava muito confortável em seu colo, então eu me ofereci para ir no lugar dela. Aparentemente, ouvir conversas está se tornando uma tendência para mim. Tate e Cláudia estavam parados um pouco afastados do corredor lateral, olhando para o oceano de costas para mim. Pareciam estar tendo uma conversa animada. Pelo tom, estava claro que sabiam que não estavam em um espaço completamente privado, mas estavam falando em francês, que Tate havia aprendido enquanto estudava no exterior na universidade. Não falo francês fluentemente, mas sei o suficiente para entender a essência do que estava sendo dito. Para poupar a mim mesma a dor, só vou escrever a parte mais importante da conversa. No meio da discussão, ouvi algo como que logo se livrariam dessa estúpida mulher mais velha com uma carteira gorda e como ela perderia tudo. Eles estavam discutindo como, em 2 dias, assim que estivessem oficialmente casados e eu tivesse dado a Cláudia as ações, finalmente poderiam parar de fingir ser uma família feliz e conseguir o que lhes cabia. Quando meu marido faleceu, todas as suas ações na nossa empresa passaram para mim. Quando cada um dos filhos completou 18 anos, ele lhes deu um percentual. Ao se casar, dou à sua parceira uma pequena porcentagem também.
Tate recebeu suas ações quando completou 18 anos, uma vez que Cláudia receber o presente de casamento, eu terei distribuído completamente a metade de Brandon na empresa. Se o que ouvi for verdade, Tate, Cláudia e possivelmente até mesmo meus outros filhos estão planejando me destituir da empresa. Nunca fui de tomar decisões precipitadas sem pensar, como espero que tenha ficado claro em minhas postagens anteriores. Penso nas coisas com cuidado, dou tempo para reflexão e deixo que as situações se desenrolem por completo. Depois de ouvir aquela conversa, decidi recuar. Voltei a abrir a porta do corredor lateral, onde Tate e Cláudia estavam esperando, e desta vez me certifiquei de que eles me ouvissem. O som da porta se abrindo foi suficiente para interromper sua conversa, e quando os alcancei, me cumprimentaram com doces sorrisos, especialmente Cláudia, que até me deu um caloroso abraço. Eu disse a eles que os convidados estavam prontos para recebê-los e voltei para dentro. Aguentei mais uma hora na festa antes de ser atingida por uma súbita sensação de tontura, provavelmente por causa do sol do dia e de toda a emoção. Me desculpei e voltei para o meu quarto. Naquele momento não planejava falar com ninguém sobre o assunto, exceto com meu advogado. Mas logo depois que saí, Arlo veio ver como eu estava. Insisti que estava bem e a enviei de volta à festa. No entanto, ela voltou algumas horas depois com Maddox e uma sobremesa. Ambos afirmaram que eram velhos demais para ficar até depois da meia-noite e queriam ver como eu estava. A mudança repentina no caráter de Tate 2 anos atrás e a possibilidade de que a disposição calorosa de Cláudia tenha sido apenas uma fachada já eram verdades difíceis de aceitar. Espero não parecer dramática demais ao dizer que genuinamente não acho que teria conseguido suportar se Arlo e Maddox também estivessem fingindo. Minha relação com elas nunca vacilou, tem sido sólida desde que eram crianças. Eu tinha que confiar que eram genuínas, então, como deveria ter feito quando ouvi os comentários de Cláudia no provador semanas atrás, decidi conversar com minhas filhas mais velhas. Para meu alívio, elas não tinham ideia do que eu estava falando. Confio o suficiente no meu julgamento para saber que a surpresa e incredulidade delas diante das palavras do irmão eram genuínas. Então, a grande pergunta é, se Arlo e Maddox não estão envolvidas no plano de me destituir da empresa, como exatamente Tate planeja fazer isso? Para você saber, possuo 45% da empresa. Brandon, meu falecido marido, também possuía 45%. Os 10% restantes estão divididos entre nossos investidores. Brandon e eu sempre mantivemos ações majoritárias iguais. O percentual que tenho distribuído para meus filhos e seus cônjuges vem da metade de Brandon, 10% para cada filho no seu aniversário de 18 anos e 5% para sua parceira no dia do casamento. Para me destituir, Tate não só precisaria reunir todas as ações das irmãs, mas também obter o apoio dos investidores. Já entrei em contato com meu advogado. Como fiz isso às 2 da manhã e agora são 6 horas, levará algumas horas até que eu receba uma resposta. Hoje é outro dia de descanso antes do casamento amanhã, mas estou tentando descobrir o que exatamente meu filho mais novo e sua noiva estão planejando. Manterei vocês atualizados assim que souber mais. Atualização 2. Quero deixar claro que não aprovo que meus filhos sejam pegos no meio de meus conflitos. Nunca quis que fossem danos colaterais em nenhuma situação, seja em negócios, em um acordo ou até mesmo em uma discussão com o pai deles. Sou mãe e posso lidar com meus próprios problemas. Isso é para enfatizar que não dei instruções, insinuações ou encorajamento a Maddox para que espionasse e descobrisse o que o irmão estava planejando. Dito isso, vou direto ao ponto. Maddox falou com Tate. Segundo Maddox e a gravação de voz que fez de toda a conversa, ela fingiu estar chateada comigo. Ela se aproximou de Tate com o pretexto de reclamar que eu estava sendo dramática por meu suposto mal-estar durante o jantar de ensaio. Maddox disse a Tate que Arlo tinha vindo me ver depois, chamando-a de intrometida que sempre foi, e disse que estava cansada de ambas. Maddox lentamente conduziu a conversa ao ponto em que admitiu a Tate que só mantinha boas relações comigo para garantir uma boa herança quando eu morresse. Alguém pensaria que Tate seria cético diante de uma mudança tão repentina nas opiniões habituais de Maddox, mas aparentemente seu próprio ressentimento por mim, junto com algumas mimosas, fez maravilhas. Tate ficou encantado ao ouvir que Maddox era anti-mamãe e que finalmente tinha visto a luz. Maddox apenas suspirou e disse que estava feliz por ter alguém com quem compartilhar a amargura pelos próximos anos. Nesse momento, Tate riu e disse a Maddox que ela não precisaria esperar tanto, pois ele tinha um plano para se livrar de mim nos próximos dias.
Tate então explicou como ele e Cláudia descobriram no casamento de Arlo que eu dava ações da empresa da família como presentes de casamento. Desde então, Cláudia tinha como objetivo se aproximar de mim para garantir que receberiam o presente. Uma vez que tivessem 15%, 10% de Tate e 5% de Cláudia, o plano era convencer Arlo, Maddox e nossos investidores a ficarem do lado deles. Quando Maddox perguntou como planejavam fazer isso, Tate revelou sua intenção de contratar detetives particulares após o casamento para encontrar sujeiras sobre os investidores e usar qualquer informação que encontrassem para chantageá-los. Quanto a Arlo e Maddox, ele planejava convencê-las a liderar a empresa juntos. Não consigo descrever completamente o quão furiosa fiquei ao descobrir isso. Meu próprio filho, meu filho mais novo, estava tramando chantagear e manipular todos com a única intenção de fazer com que ficassem do lado dele. Seu objetivo era assumir o controle da empresa que eu fundei, vendê-la e obter as recompensas financeiras, algo de que ele nunca precisou. Tate passou os últimos 2 anos me convencendo de que queria reconstruir nosso relacionamento apenas para garantir que eu lhe desse um presente de casamento que ele depois usaria para me trair. A ideia de que ele faria algo assim com suas irmãs e outras pessoas, apenas para tomar o que não lhe pertence, me parte o coração. Depois de tudo o que fiz por ele, as ações de Tate parecem a traição definitiva. Atualização 3. De alguma forma, passei de atualizar esta publicação 3 vezes em um único fim de semana para ignorá-la completamente por meses. Admito que deixei as coisas no ar e por isso, peço desculpas. Espero que depois de explicar o que aconteceu, você entenda por que precisei de um tempo. No dia em que Maddox contou a Arlo e a mim o que tinha acontecido, fiz com que meu advogado voasse até o resort. O restante da minha equipe jurídica ficou no escritório redigindo os documentos que eu apresentaria no dia seguinte. Era um dia de descanso antes do casamento, e enquanto a maioria dos convidados desfrutava da praia ou do spa, Arlo, Maddox e eu nos trancamos na suíte com meu advogado. Vou poupar-lhe as dores de cabeça legais e passar direto para a parte que provavelmente mais te interessa. O casamento foi uma cerimônia breve e, para ser honesta, passei a maior parte do tempo desconectada. Não ia interrompê-lo, não sou um monstro. Esperei até depois de eles retornarem das fotos de casal. Chamei-os de lado e nenhum dos dois parecia surpreso. Na verdade, pareciam satisfeitos. Eu tinha feito o mesmo no casamento de Arlo, para dar ao seu marido suas ações e dar-lhe as boas-vindas oficiais à família e ao negócio. Tenho certeza de que Tate e Cláudia esperavam o mesmo. Eles nem sequer questionaram a presença do meu advogado na sala para onde os levei. Gostaria de poder dizer que senti algum tipo de satisfação ou, pelo menos, alguma alegria ao ver a confusão no rosto de Tate enquanto lia os documentos. Não eram o que ele esperava. Em vez de detalhar as ações que sua esposa receberia, explicavam sua herança, ou, mais precisamente, o fato de que eu estava o deserdando. Não disse uma palavra enquanto ele perguntava o que estava acontecendo. Deixei que meu advogado explicasse tudo porque eu não conseguia falar, não até que ele começou a discutir sobre seu direito de primogenitura e seu futuro. Até aquele momento, eu quase estava prestes a chorar, mas então, ao ouvir sua indignação, a raiva e a traição voltaram com tudo. Lembrando como ele planejava chantagear e manipular seu cruel senso de direito, eu não gritei, não chorei, nem deixei minha voz tremer. Apenas o olhei com uma expressão séria e disse: boa sorte com o seu futuro. Eu não farei parte dele. Então saí do resort, minhas malas já estavam feitas e não olhei para trás. Minhas filhas, Arlo e Maddox, saíram logo depois. Eu não pedi que o fizessem, simplesmente me disseram que não queriam estar perto de Tate depois de descobrirem que seu próprio irmão planejava tudo isso. Voltar-se contra mim. Bem, suponho que isso tenha esse efeito nas pessoas. O resto da recepção foi um desastre. Quando Tate e Cláudia descobriram que sua lua de mel havia sido cancelada, vieram direto para mim. Eu pedi que a segurança os tirasse e revoguei qualquer acesso que tivessem à minha casa. Não me importa o que ele faça de agora em diante. Não me importa onde vá ou o que aconteça com ele. Tenho 2 filhas que me amam, e isso é tudo o que preciso. Atualização 4. Estou de volta após 1 ano sem comentar nada sobre minha família, mas algumas coisas aconteceram neste ano e aqui estou eu para escrever sobre elas. Durante esse tempo, minhas 2 filhas, com as quais ainda mantenho uma relação, Arlo e Maddox, continuam sendo uma parte essencial da minha vida. Arlo, em particular, está prestes a me transformar em avó. É engraçado, porque quando ela me deu a notícia, eu disse em tom de brincadeira que não sabia se poderia perdoá-la por me tornar avó tão cedo. Mas depois da brincadeira eu a parabenizei de coração, tanto a ela quanto ao seu marido, e a alegria que senti não foi apenas por eles, mas também por mim.
Sendo sincera, foi a melhor notícia que recebi nesse último tempo. Sei que muitos de vocês estão aqui para saber o que aconteceu com Tate e Cláudia, então não vou fazê-los esperar com mais detalhes sobre minha vida pessoal. Vou contar como as coisas terminaram entre eles e o que aconteceu depois do casamento. Primeiro, e como alguns de vocês já sabem, cancelei a lua de mel de Tate e Cláudia. Como fui eu quem fez as reservas originalmente, tinha todo o poder para anulá-las, e foi o que fiz. Então, em vez de desfrutarem de uma luxuosa lua de mel já planejada e paga, eles tiveram que se virar para reservar algo de última hora e com um orçamento muito mais apertado. Não é preciso ser um gênio para perceber que organizar uma lua de mel dos sonhos às pressas e com recursos limitados não costuma ser uma boa ideia. Este foi o primeiro grande golpe que receberam como casal, e pelo que eu vi, sua lua de mel foi tudo menos mágica. Porque sim, essa lua de mel foi o começo do fim para os dois. Não deveria surpreender ninguém, na verdade. Quando você se casa com alguém cujo principal interesse é o dinheiro e as vantagens que pode obter dos outros, é uma questão de tempo antes de tudo desmoronar. Se me perguntarem, foi o karma agindo rapidamente. Sempre pensei que era óbvio que Cláudia não tinha as melhores intenções, embora Tate também não fosse inocente em tudo isso. Ele também tinha em mente se aproveitar de mim e dos negócios da família. Pensar que essas duas mentalidades poderiam coexistir em um relacionamento amoroso foi uma fantasia que não demorou a ruir. Não era como se duas pessoas negativas pudessem formar um casamento positivo. As contas não funcionam assim nos relacionamentos. 4 meses depois do casamento, eles entraram com o pedido de divórcio. Não tenho certeza de quem iniciou o processo, se foi Tate ou Cláudia, mas se tivesse que apostar, diria que foi Cláudia. O que sei é que ela pediu metade de tudo, inclusive metade das ações que ele possuía na empresa. Como resultado do acordo de divórcio, Cláudia ficou com 5% das ações que uma vez pertenceram a Tate. E embora eu não esteja nada satisfeita que essa mulher agora possua 5% da minha empresa, pelo menos é um percentual pequeno. Ela não tem poder nem influência sobre a direção da empresa, e duvido muito que obtenha algum benefício disso. A empresa, de fato, não tem planos de distribuir dividendos aos acionistas, então o mais provável é que Cláudia acabe vendendo suas ações para alguém que possa pagá-las, o que me dá algum alívio. Tate, por sua vez, pagou caro por seus erros. Jogar jogos estúpidos, ganhar prêmios estúpidos, como diz o ditado. E no caso dele, esse prêmio foi perder metade das ações que lhe restavam. Enquanto poderia ter recebido 15% se as coisas tivessem sido diferentes, agora só lhe restam 5%. E honestamente, acho que até isso é mais do que esses dois merecem. Dói dizer isso, mas esse desfecho era inevitável. Tate escolheu o caminho da ganância e agora está pagando as consequências. Sei que muitos de vocês provavelmente pensam que eu deveria me sentir mais vingada, mas a verdade é que me sinto cansada. Depois de tudo o que aconteceu, o relacionamento com meu filho mais novo está completamente rompido. E embora ele tenha recebido o que merecia, não é como se isso me fizesse sentir melhor. Não sei o que será de Tate no futuro e no momento não me importo. A única coisa que posso fazer é seguir em frente com aqueles que realmente permaneceram ao meu lado. E isso, depois de tudo o que passei, é tudo o que preciso. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais escolheram as férias do meu irmão em vez do meu casamento, mesmo quando eu os avisei com 8 meses de antecedência. Agora, eles estão chorando porque eu não esperei por eles. 5 dias atrás, minha namorada de 6 anos e eu nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima. Inicialmente, seria apenas para nossas famílias e alguns amigos muito próximos, mas infelizmente, ou talvez felizmente, minha família não pôde comparecer. Mais precisamente, minha família poderia ter comparecido, mas para eles, fazer uma viagem de férias em família para a Austrália com meu irmão e sua família parecia ser uma prioridade maior. Minha esposa e eu estamos juntos há 6 anos e ficamos noivos há cerca de 10 meses. Não havíamos formalmente convidado ninguém ou enviado os convites até 4 semanas atrás, mas sabíamos quando queríamos nos casar, e ambos informamos nossas famílias com 8 meses de antecedência, para que pudessem manter suas agendas livres. Quando nosso casamento finalmente chegou, meus pais me asseguraram que se lembrariam disso, e honestamente, eu não esperava que eles fizessem o que eventualmente fizeram, mas acho que eu deveria ter esperado. Sempre tive uma relação um pouco tensa com meus pais. Cresci em uma família onde meu irmão tinha a reputação de ser o filho talentoso e eu era apenas o encrenqueiro. Meu irmão é 8 anos mais velho que eu e sempre foi melhor em absolutamente tudo, seja nas notas, nos esportes ou em outras atividades. Então, claro, eu me sentia um pouco ofuscado por ele quando era pequeno,
mas achei que esse sentimento eventualmente desapareceria. E isso poderia ter acontecido se meu irmão fosse uma pessoa menos arrogante, mas ele parecia sempre tentar me irritar de propósito. Ele sempre me zombava e me intimidava com seus amigos, e eu era uma criança particularmente pequena, então era fácil para ele fazer isso. Eu sempre tentava reclamar com nossos pais, mas eles nunca acreditavam em mim, já que, para eles, meu irmão era o filho perfeito e provavelmente incapaz de cometer erros. Isso continuou por um bom tempo, e quando cheguei ao ensino médio, eu tinha tanta raiva acumulada contra meu irmão que fazia questão de criar problemas sempre que podia, porque se eu não podia ser tão grande quanto meu irmão, então seria lembrado de outras formas. Desde a infância, desenvolvi um pouco de uma veia rebelde, e isso só piorou à medida que cresci. Naquela época, meu irmão já tinha um emprego e, mesmo assim, ele não parava de tentar se exibir. Um dia, depois que me formei no ensino médio, ele disse algo muito sarcástico sobre eu ser uma decepção ou algo assim, e eu simplesmente perdi a paciência. Ele vinha provocando isso há muito tempo, e naquele dia, finalmente brigamos. Isso foi há quase 10 anos, e desde então não nos falamos. Estou bem feliz com isso porque, sinceramente, acho que minha vida melhorou muito depois que parei de falar com ele. Acho que tirei muita raiva que tinha dele no dia em que o bati. Também apanhei bastante, mas fiquei feliz por pelo menos ter dado a ele um olho roxo que ele merecia totalmente, claro. Depois disso, meus pais ficaram muito chateados comigo porque achavam que eu tinha provocado ele e começado a briga de propósito. Eles nunca estiveram prontos para acreditar que era sempre meu irmão que estava me provocando e tentando me fazer brigar com ele, e mesmo naquele dia, eles não acreditaram em mim. Foram muito frios comigo pelas semanas seguintes, e as coisas só começaram a melhorar quando fui para a faculdade, provavelmente porque eles seriam ninhos vazios depois disso e queriam consertar as coisas comigo antes que eu fosse embora. Mas eu nunca esqueci a forma como me trataram, e embora mantivéssemos contato, simplesmente não consegui superar o quanto eles me trataram de forma injusta em comparação com meu irmão. A única razão pela qual os convidei para o meu casamento foi porque eles eram a única família que eu tinha. Não sou particularmente próximo de nenhum dos meus parentes, e meus avós, infelizmente, não estão mais conosco. E apesar do nosso relacionamento tenso, fizemos um esforço para manter contato ativo ao longo dos últimos 10 anos. Eles tentaram me convencer a consertar as coisas com meu irmão várias vezes, mas acho que nenhum de nós estava interessado. Ele se casou há cerca de 6 anos e tem 2 filhos agora. Não fui convidado para o casamento dele, e nem me importei. Meus pais até tentaram me convencer a convidá-lo para o meu casamento desta vez, mas isso definitivamente não ia acontecer. Eu sei que ele ainda é o arrogante e insuportável que sempre foi, porque temos que nos ver nas festas de fim de ano quando voltamos para casa, e seu comportamento não mudou em nada. A única diferença é que agora não reconhecemos mais a existência um do outro. Ainda estou ciente do fato de que meus pais têm um carinho especial por ele, mais do que por mim, mas ainda assim, eu não esperava que eles simplesmente fossem embora de férias com ele e sua família e nem se importassem que eu me casaria por volta da mesma época. E não posso provar, mas tenho quase certeza de que ele fez isso de propósito, porque sabia que, se realmente chegasse a isso, nossos pais definitivamente o escolheriam em vez de mim, porque foi isso que eles fizeram durante toda a nossa vida. Ele provavelmente queria que eu me sentisse mal, e de certa forma, ele conseguiu, porque agora me sinto péssimo com todas as minhas decisões. Há algumas semanas, por volta da época em que enviamos os convites formais, meus pais me visitaram e me disseram que provavelmente não poderiam comparecer porque, 3 dias antes, meu irmão os havia convidado para se juntar a eles em suas férias em família para a Austrália. E seria uma viagem toda paga, já que era uma recompensa para meu irmão, por ele ter impressionado muito um de seus clientes, e ele queria levar toda a sua família com ele. Então, não era como se eles pudessem adiar, porque meu irmão já havia tirado tempo de folga. E, claro, meus pais esperavam que eu adiasse o meu casamento, já que seria apenas amigos e família, e nós íamos nos casar em um local que pertence a um dos parentes da minha esposa. Obviamente, seria mais razoável para eles esperar que eu adiasse o meu casamento do que eles recusarem as férias. Eles me disseram que estavam muito animados e ansiosos para passar um tempo com os netos e esperavam que eu entendesse. Eu queria discutir com eles tão intensamente, mas em vez disso, apenas sorri e disse ok. Eles estavam tão alheios que nem pensaram que eu não estava realmente falando sério e pareciam satisfeitos com minha resposta, então foram embora. Falei com minha esposa sobre isso, e até ela ficou bastante chocada,
porque sempre soubemos que meu irmão era mais importante para eles, mas para eles me colocarem tão descaradamente de lado foi extremamente desrespeitoso. Obviamente, não tínhamos intenção de esperar ou adiar nosso casamento, e decidimos que iríamos em frente com ou sem eles. Então, 5 dias atrás, por volta da época em que devíamos nos casar, seguimos com o casamento e até postamos sobre isso à noite, o que foi um grande choque para meus pais, porque eu havia prometido que esperaria e não o fiz. Quando viram as fotos, imediatamente começaram a me ligar e mandar mensagens, mas eu os ignorei, porque era o dia do meu casamento e eu nem me dei ao trabalho de ler as mensagens até o dia seguinte. Na manhã seguinte, quando acordei, li os textos que eles haviam me enviado, e era exatamente o que eu esperava. Eles estavam me dizendo que estavam muito desapontados comigo e que não esperavam que eu os traísse dessa maneira. Então, decidi entrar em contato com eles e falar sobre o que aconteceu, porque eu realmente tinha muitas coisas a dizer a eles, e tenho certeza de que eles também tinham muitas coisas a me dizer. Não demorou muito para eles atenderem minha ligação, e assim que atenderam, começaram a gritar comigo e disseram que nunca se sentiram tão insultados quanto no dia anterior, porque todos ficaram chocados por eu não ter os convidado para o meu casamento. Como eu não era próximo do resto da minha família e também era um pouco introvertido, ninguém esperava ser convidado para o meu casamento, mas todos aparentemente acreditavam que meus pais estariam lá com certeza, e ficaram surpresos ao ver as fotos sem a presença deles. Então, toda a família tinha muitas perguntas, e era tão típico dos meus pais se importarem mais com o que os outros pensavam do que com o que haviam me feito passar. De qualquer forma, decidi dizer o que estava pensando a eles e disse que não tinha intenção de esperar que eles voltassem das férias com meu irmão e sua família, mesmo que tivesse dito isso, porque sabia que discutir com eles seria inútil, já que não era como se eles fossem recusar a oportunidade de sair de férias com o filho de ouro e sua família, mesmo que isso significasse faltar ao meu casamento. E eu já tinha muita coisa em minha cabeça, então não tinha energia para discutir com eles, e por isso prometi que esperaria. Na minha opinião, eu estava completamente justificado no que estava fazendo e não devia explicações a eles. Também mencionei tudo o que aconteceu no passado, como eles nunca acreditaram que meu irmão era uma pessoa horrível e arrogante, e sempre me trataram injustamente. Mesmo agora, eles não conseguiam enxergar que meu irmão havia escolhido especificamente essa data para convidá-los para a viagem, porque ele sabia que era mais especial para eles, e se ele conseguisse fazer com que nossos pais faltassem ao meu casamento, isso seria a maior vitória para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Meus pais me provaram de uma vez por todas que meu irmão era mais importante para eles do que eu. E agora, eles não tinham mais o direito de me questionar sobre minhas decisões, porque eu estava cansado de ser deixado de lado e não seria mais ignorado. Eu estava prestes a desligar, mas meus pais me disseram que, aparentemente, meu irmão não fazia ideia de que eu me casaria por volta da mesma época. Eles disseram que, se eu tivesse dito a eles que queria que estivessem presentes no meu casamento e que não estava disposto a esperar, eles teriam recusado as férias e estariam comigo. No entanto, em vez de ser transparente com eles, eu decidi brincar de joguinhos e agora estava agindo como a vítima na situação, mesmo que eu tivesse criado tudo isso. Eu não esperava essa reação deles, então decidi continuar conversando. Eles me disseram que, aparentemente, nem haviam contado ao meu irmão que eu me casaria, e, como eu não tinha convidado o restante da família, eles também não sabiam. Então, ele não fazia ideia de que eu me casaria por volta da mesma época em que ele iria sair de férias. Ele os convidou sem segundas intenções. Meus pais me disseram que só tinham falado comigo porque sabiam que, se recusassem ir de férias com meu irmão, seria improvável que tivessem outra oportunidade como essa no futuro, já que meu irmão estava muito ocupado desde que começou seu próprio negócio. Então, em vez de recusar a viagem sem falar comigo, decidiram conversar e perguntar se eu estaria confortável com a ideia de adiar meu casamento por algumas semanas. E se eu tivesse dito não e fosse honesto com eles, teriam recusado as férias e ficado comigo para o casamento. Quanto ao que aconteceu no passado, eles estavam prontos para admitir que, de certa forma, estavam errados por nunca reconhecerem que talvez meu irmão fosse terrível comigo e que eu poderia estar dizendo a verdade. Mas eu também nunca ajudei na situação, porque sempre fazia questão de criar problemas, buscar atenção de maneiras drásticas e tentar ser um incômodo na família. Então, eu não poderia colocar toda a culpa neles por não acreditarem em mim quando tentava fazer parecer que meu irmão sempre estava me provocando. Quando colocaram as coisas dessa forma, não pude deixar de pensar que talvez tivessem um ponto.
No entanto, naquele momento, eu não estava com disposição para acreditar neles, então os acusei de mentirem sobre o fato de meu irmão não saber que eu me casaria. Mesmo que ele realmente não soubesse, não havia como meus pais me contarem depois que eu os acusei de fazerem tudo de propósito. Eu discuti com meus pais e disse que, se eles realmente quisessem estar presentes no meu casamento, nem sequer teriam me pedido para adiar. Eles simplesmente estariam lá por mim, sem perguntas. Não teriam nem considerado a ideia de sair de férias com meu irmão e sua família enquanto me abandonavam. Acusei-os de inventarem desculpas para encobrir seus erros e de tentarem me manipular, fazendo-me pensar que eu não era a vítima, mas o culpado pela situação. Pensei que eles iriam discutir comigo, mas, em vez disso, apenas me disseram que eu ainda não havia superado a minha fase rebelde e que continuava sendo o encrenqueiro que buscava atenção da pior forma possível. Então, desligaram o telefone. Eu percebi que estavam muito decepcionados e minha mãe estava realmente chorando, porque foi um grande choque para ela ver que, enquanto estava de férias, eu tinha postado várias fotos do meu casamento como se não significassem nada. Mesmo assim, eu estava muito chateado e com raiva deles. Nos primeiros dias, nem me dei ao trabalho de pensar nas coisas do ponto de vista deles. Mas, agora, quanto mais penso na conversa que tive com meus pais, menos confiante fico de que talvez eu estivesse certo. No começo, eu tinha certeza de que não tinha feito nada de errado, mas agora, não sei mais. Obviamente, não há como provar se meu irmão sabia ou não quando eu me casaria, ou se ele fez tudo de propósito ou não. Mas tenho um forte pressentimento de que meus pais devem ter contado a ele que eu me casaria por essa época, e ele escolheu especificamente essa data para sair de férias com sua família e convidar nossos pais para acompanhá-los. Isso pareceu muito suspeito, mas tudo o que tenho é esse pressentimento. Não sei ao certo se o que penso é verdade ou não. Então, na remota chance de que não seja, acho que, de certa forma, eu estraguei tudo. Mas esse é o problema, eu não tenho certeza de nada. Ainda assim, gostaria de dizer que, se meus pais realmente quisessem estar comigo no dia do meu casamento, nunca teriam sequer considerado a ideia de sair de férias com meu irmão e sua família. E eles nem teriam me pedido para adiar o casamento. No entanto, se eu tivesse falado com eles, talvez a situação tivesse sido diferente. Não sei. A única coisa que sei com certeza é que eles estavam certos sobre uma coisa: eu nunca facilitei para eles ficarem do meu lado quando era mais novo, porque definitivamente era um encrenqueiro e uma verdadeira dor de cabeça. Meu irmão sempre foi o exemplo perfeito, não importa o quanto ele me provocasse em particular, ele sempre fazia o seu melhor em tudo, e isso é algo que não posso tirar dele. Então, talvez, se eu tivesse colocado minha energia em tentar ser mais como ele, quem sabe? Talvez meus pais tivessem achado mais fácil ficar do meu lado. De qualquer forma, estou muito confuso com tudo isso e não sei se devo um pedido de desculpas aos meus pais. Durante toda a minha vida, acreditei que meu irmão foi tratado melhor porque meus pais tinham uma preferência por ele, mas talvez eu nunca tenha facilitado para mim mesmo, e talvez eu não seja realmente a vítima aqui. E mesmo agora, não tenho certeza se meu irmão sabia ou não quando o casamento aconteceria. Eu simplesmente não sei de nada. Por isso, preciso desesperadamente de alguma clareza, seja por ter dito aos meus pais que esperaria que eles voltassem das férias, mas acabando por me casar sem eles. Atualização 1. Então, meus pais voltaram das férias, e assim que chegaram, vieram diretamente para minha casa do aeroporto. Eu sabia disso porque pude ver suas malas e pertences com eles quando chegaram de táxi. Minha esposa e eu estamos casados há pouco mais de uma semana, e já discutimos a situação com meus pais várias vezes. Eu também li os comentários, conversei com muitos amigos, e várias pessoas estão do meu lado, enquanto outras acham que eu poderia ter evitado todo esse drama. Mas a questão é que, qualquer dano que pudesse ser feito, já foi causado, e eu não acho que meus pais podem superar isso, nem eu. Então, eu praticamente perdi qualquer esperança de reconciliação com eles e, honestamente, nem queria mais. Parecia inútil porque, durante toda a minha vida, eles sempre preferiram meu irmão a mim, e eles nem negaram isso quando mencionei na nossa última conversa por telefone. Eles admitiram, mas também tentaram me culpar ao mesmo tempo. Eu aceitei que ambos tínhamos opiniões diferentes e talvez todos estivéssemos certos, ou todos errados, mas isso não fazia mais diferença. Não podíamos desfazer o que havia acontecido, e era assim que eu planejava lidar com a situação. Mas, pelo visto, meus pais tinham outros planos.
Quando apareceram à minha porta, fiquei muito confuso porque ainda estavam com as malas e pensei que estavam vindo morar comigo, o que me assustou um pouco. Mais tarde, eles esclareceram que tinham vindo diretamente do aeroporto porque já estavam a caminho da minha casa. Eu os tinha convidado, e eles pularam a conversa trivial e disseram que, pelo meu comportamento, era óbvio que tínhamos muito para conversar se quiséssemos que nossa família funcionasse. Eu não sabia o que dizer, porque não tinha intenção de discutir nada com eles. Eu já sabia que não adiantaria e acabaríamos falando em círculos novamente. Então, tentei dizer que precisava de um tempo e espaço longe deles para colocar meus pensamentos em ordem, mas eles disseram que tinham feito um esforço para vir diretamente para mim depois das férias porque eu era importante para eles. Então eu precisava tratá-los com a mesma importância e conversar sobre isso. Eu já estava bastante chateado com tudo o que estava acontecendo com a minha família desde que tive aquela briga com meus pais, então não estava de humor para falar com eles. Quando insistiram que eu os tratasse com a mesma importância e seguisse suas regras, comecei a ficar muito irritado novamente. Então, explodi e disse que, só porque estavam dispostos a falar comigo agora, isso não significava que eu tinha que fazer o mesmo por eles. Se realmente quisessem consertar as coisas comigo, deveriam ter respeitado o que eu disse sobre querer um tempo longe deles e me deixado em paz. As coisas não podiam sempre funcionar de acordo com os termos deles, e eles precisavam perceber que eu era uma pessoa independente, não uma marionete. Isso levou a uma grande discussão, porque eles também estavam bastante chateados, e eventualmente minha esposa teve que intervir e dizer para eles irem embora, porque não haveria como chegarmos a uma conclusão desse jeito. Antes de partirem, minha mãe, que sempre foi a mais emocional dos meus pais, me disse que estava ciente de que talvez ela e meu pai tivessem falhado em algum momento como pais, porque, de outra forma, ninguém trataria seus pais dessa maneira. Mas ela queria que eu lembrasse que, se eles falharam como pais, eu também falhei como filho. No entanto, eles sempre me perdoaram e tentaram fazer as coisas funcionarem comigo. Se eles eram importantes para mim, eu deveria tentar fazer o mesmo e me esforçar para consertar as coisas, em vez de constantemente tentar provar que sou perfeito e que sou sempre a vítima enquanto minha família é a vilã. Eu teria retrucado e dito algo a ela, mas, como disse, ela sempre foi a mais emocional dos meus pais, e ela estava com lágrimas nos olhos, então não consegui dizer nada. Depois que foram embora, minha esposa me acalmou, porque eu ainda estava bastante chateado, e desde então estamos tentando encontrar uma maneira de lidar com essa situação. Honestamente, estou no meu limite agora. Eu não quero transformar meus pais nos vilões, mas também não acho que sou o cara mau aqui. Estou inclinado a culpar meu irmão por criar essa situação, mas, sinceramente, ainda não sei se ele teve algum papel nisso. E mesmo que ele tenha tido, no final das contas, foi decisão dos meus pais faltar ao meu casamento e ir com ele nas férias em família. Sinto que estou de volta ao ponto de partida novamente, sem saber o que fazer e como lidar com esse problema. Atualização 2. Antes de começar esta atualização, só quero dizer a todos que sugeriram que eu simplesmente cortasse os laços com meus pais que não é tão fácil. Se fosse, eu nem estaria aqui e já teria feito isso. Mas famílias são complicadas, e, como eu disse, realmente não tenho ninguém além dos meus pais. E não é como se eles sempre tivessem sido ruins comigo. Tivemos bons momentos também, e é apenas uma situação complicada em que estamos agora. Não posso dizer que sou perfeito, mas também não posso dizer isso deles. Então, as únicas duas opções que tenho agora são esperar que as coisas fiquem tão ruins que não tenha outra escolha a não ser cortar os laços, ou tentar conversar com eles e tentar fazer as coisas funcionarem. Estou inclinado a seguir a segunda opção porque, bem, sou uma pessoa razoável. A última vez que encontrei meus pais foi há 3 dias, e não foi muito bem. Depois disso, eu não sabia o que fazer, então pensei em voltar à minha abordagem anterior e manter as coisas discretas com eles. Minha esposa concordou, porque não temos nenhuma ideia melhor de como lidar com isso. Mas então, ontem à noite, meus pais me enviaram uma mensagem e disseram que estavam arrependidos pelo modo como se comportaram na última vez que nos vimos. Eles não deveriam ter me instigado e gritado comigo, deveriam ter me deixado em paz quando eu disse que não queria falar com eles. Eles estavam realmente arrependidos por tudo o que aconteceu, mas ainda queriam fazer as coisas funcionarem comigo. Então, perguntaram se eu estaria disposto a encontrá-los para jantar no fim de semana. Minha esposa e eu estamos discutindo essa ideia. Com certeza será desconfortável, porque tantas coisas aconteceram nas últimas semanas que não há como passarmos a noite inteira sem falar sobre isso.
Mas parece que eles estão tentando se redimir de alguma forma, e eu não quero arruinar meu relacionamento com eles, então estou disposto a dar uma chance. Talvez, conversando com eles, eu realmente consiga salvar o que resta do nosso relacionamento. É muito óbvio que temos muitos mal-entendidos e falta de comunicação, o que criou muitos problemas entre mim e meus pais, mas eu não quero perdê-los. Eu realmente não quero. Então, a menos que algo aconteça nos próximos dias, provavelmente iremos vê-los neste fim de semana e tentar conversar com eles. Desejem-nos sorte, e espero que tudo corra bem. Atualização 3. Infelizmente, as coisas não correram bem com meus pais, e me arrependo de ter dado a eles o benefício da dúvida e ido encontrá-los. Quando cheguei na casa deles ontem à noite com minha esposa, meu irmão estava lá com sua família. Eles sabem que eu não tenho um bom relacionamento com meu irmão, e achei muito maldoso da parte deles me surpreenderem dessa maneira, independentemente de quais fossem suas intenções. Obviamente, fiquei muito surpreso ao vê-lo lá, e acho que ele também não estava esperando me ver. Então, eles mentiram para nós dois. Assim que os confrontei sobre isso, eles disseram que a maioria dos problemas em nossa família vinha do fato de que nós dois não nos dávamos bem. Eu pensava que meus pais tratavam meu irmão melhor do que a mim, e ele achava que eu era um fracassado inútil, ainda guardando rancor por eu ter batido nele 10 anos atrás, embora ele tenha merecido completamente. A única solução que meus pais conseguiram pensar foi me convidar para jantar e fazer com que conversássemos. Imediatamente disse que só estava lá para falar com eles, mas não tinha nada a dizer ao meu irmão. Pela primeira vez na vida, nós dois estávamos na mesma página. Ambos começamos a ir embora, mas, mais uma vez, minha mãe começou a chorar e disse que não podia acreditar que os dois filhos dela valorizavam mais o orgulho e o ego do que a família. Eu ia dizer algo, mas acho que meu irmão finalmente se cansou de tudo isso, e ele disse à minha mãe que, considerando que foi ela quem aceitou ir de férias com a família dele, mesmo sabendo que eu me casaria por volta da mesma época, ela não deveria falar sobre valores familiares. Do nada, ele me disse que nossos pais estavam mentindo para mim o tempo todo, e que ele realmente sabia que eu me casaria por volta da mesma época. O motivo pelo qual ele escolheu sair de férias nessa época não foi para arruinar meu casamento, mas porque ele estava assinando um novo projeto em algumas semanas, e depois disso, estaria muito ocupado para férias. Ele queria aproveitar a oportunidade enquanto podia, e não tinha nada a ver comigo, caso eu pensasse isso. Meus pais ainda tinham uma escolha e decidiram ir de férias com ele. Agora, eles estavam jogando toda a culpa nele e agindo como se fossemos os responsáveis por todos os problemas. Com isso esclarecido, eu soube que não poderia perdoar meus pais, e acho que as coisas finalmente chegaram a um ponto sem volta. Tive a clareza de saber que meus pais escolheram ir de férias com meu irmão e sua família de propósito, e não me importava com as intenções dele. O que importava para mim era o fato de que eles tinham uma escolha, e eles selaram o destino deles. Mas, depois, tentaram mentir para sair dessa situação e estavam tentando me manipular, fazendo-me pensar que eu era o culpado. Depois disso, fui embora e bloqueei o contato deles em todos os lugares. Não acho que entrarei em contato com eles tão cedo. Minha esposa e eu estamos muito felizes por conta própria e vamos sair para nossa lua de mel em breve. Inicialmente, íamos esperar alguns meses, mas agora eu realmente preciso de uma pausa de tudo isso. Isso é tudo, e estou melhor sem minha família. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.